E aí, meu povo, tudo certo? Há 2 anos, quando o primeiro Moto Z Play foi lançado, ele ganhou o mercado primeiro porque ele trouxe uma autonomia de bateria boa. Isso acontecia principalmente porque ele tinha um processador bem eficiente, que era o Qualcomm Snapdragon 625, e também tinha um tanque de 3.510 mAh. Outra coisa que chamou a atenção na linha Z naquele momento foi a introdução dos snaps. Então, se você quisesse estender ainda mais a vida da bateria, era só colocar o snap de bateria e seguir a vida, por mais de um dia inclusive. Ou então, você podia transformar ele num projetor, numa caixa de som mais potente, num gamepad, adicionar TV digital, enfim, tudo usando snaps. Mas beleza, 2 anos se passaram desde esse lançamento, o Moto Z2 Play já teve bateria diminuída e isso se repetiu agora. Mas então, será que o Moto Z3 Play continua sendo o aparelho que surpreende o público? Será que eu indico a compra dele? É o que você vai ver nessa análise. Sim, ele tem o mesmo design do Moto Z Play original, e isso tem um porquê. É preciso que o encaixe dos Moto Snaps continue rolando, né? Melhor assim do que a fabricante mudar o design e você perder os Moto Snaps que comprou no passado. Em outras palavras, a traseira é quadradona e reta, com exceção do calombo da câmera, enquanto a frente tem ângulos menos acentuados. Ele tem um corpo com bordas de alumínio e traseira de vidro Gorilla Glass 3, ao invés do metal da versão do ano passado, e é bem levinho de se segurar. Eu vou te falar que eu gostei dessa mudança. Ele pode ter ficado mais frágil, é verdade, mas certamente ficou mais classudo, com um visual mais elegante. Tem o fato dessa cobertura adorar uma marca de dedo, com isso com certeza, mas que ficou mais bonito, ficou. O botão de liga e desliga fica sozinho aqui do lado esquerdo e do lado direito a gente tem os botões de volume e o leitor de digitais. Vou te falar que eu gosto dessa localização aqui do leitor de digitais, viu? É uma posição que o dedão encontra facilmente, ele não está perto de nenhuma lente de câmera e aí você não corre o risco, né, de ficar deixando fotos borradas porque a lente ficou suja com uma dedada. A única crítica aqui é que o liga e desliga poderia estar no mesmo botão da digital, como a Sony já faz nos aparelhos dela, por exemplo. Talvez a Motorola tenha um motivo aí para manter os 2 botões separados, mas só tô dando uma ideia aí porque de repente, sei lá, né, faria mais sentido eles juntos, enfim, tô só falando. Se você lembrar, o Moto Z2 Play tinha o leitor de digitais na frente, mas aqui ele foi para a lateral porque a Motorola quis aproveitar melhor o espaço para a tela. São 6 polegadas com bordas muito finas dos lados e só um filetinho embaixo para o microfone e em cima para a caixa de som, sensores e a câmera frontal. Na traseira, o Moto Z3 Play tem a câmera grande, saltada na parte de cima e o conector do Moto Snap embaixo. Aqui na base, uma má notícia, só tem o conector USB-C, nada de conector padrão para fone de ouvido. Na caixa se leva também um adaptador para usar o fone na porta USB-C, o que é uma chatice para falar a real, e nada de caixa de som dupla. A caixinha de cima faz todo o trabalho de sonorização desse bichinho aqui. O áudio é bem limpo na altura máxima, mas o máximo não é tão alto assim. Você tem qualidade, mas não quantidade de barulho, viu? Na bandeja SIM você escolhe, ou usa 2 chips, ou usa um chip e um cartão microSD. Não dá para usar as 3 coisas ao mesmo tempo. Um ponto negativo em tempos de smartphones aí à prova d'água é que o Z3 Play só tem proteção IP67, ou seja, nada de dar banho no aparelho, viu? E tem uma outra questão, com a traseira de vidro eu acho que poucos vão ser loucos de não usar uma capinha de proteção aqui com esse aparelho. E aí fica o dilema, a capinha pode atrapalhar o acesso aos snaps, mas protege. E aí, qual das 2 coisas você vai priorizar? Se tem uma coisa que chama atenção aqui nesse aparelho é a tela. Apesar do corpo de tamanho bastante parecido com os irmãos mais velhos, o Z Play e o Z2 Play, ela agora tem 6 polegadas contra 5,5 das versões anteriores. Isso porque as bordas foram bem diminuídas. Além disso, o preto profundo da tecnologia Super AMOLED é sempre algo a se elogiar, principalmente nesse caso, que as bordas também são pretas, e elas parecem estender um pouco a imagem. A resolução aqui é Full HD+, ou seja, 2160 por 1080. Em números, ela não chega a ser tão definida como a tela do Galaxy S9 ou mesmo do S8, mas você não vai perceber essa diferença a olho nu. É tudo bem bonito. O aspecto 18:9 veio para ficar. Os ângulos de visão também são bem bons, o brilho e o contraste são intensos, mesmo debaixo de sol forte. E olha só, quem fala que Note é tendência, ué, cadê o Note? Tá aí uma boa notícia, eu não consigo me acostumar com aquela testinha feia que só atrapalha a visualização das notícias. O Moto Z3 Play traz um processador intermediário, é o Qualcomm Snapdragon 636, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento na versão que a gente testou. Não dá para reclamar de performance aqui, ele abriu as aplicações rapidinho, foi possível usar mais de um aplicativo sem ele engasgar e os joguinhos rodaram lisos, sem travadas. Passear pelas telas ou navegar na internet é tranquilo, tudo bem rápido, tudo bem responsivo. Não é aquele smartphone que vai brilhar em teste de benchmark, mas, na boa, quem se importa com isso? O que vale é que ele executa bem as tarefas e pronto, né? Já a performance da bateria é um ponto negativo. O Snapdragon 636 é eficiente sim, mas o tanque de 3.000 mAh deixa um pouquinho a desejar. É a mesma quantidade do Z2 Play. Para quem usa muito smartphone, tipo eu,
ele não deu conta de chegar no final do dia, viu? Talvez para quem tem uso moderado ele consiga sim voltar para casa depois do trabalho com o restinho de bateria. Mas aí vai do seu nível de uso do smartphone, claro. A boa notícia aqui é que o carregador é um Turbo Power de 15 watts. 15 minutos de carga e você já tem bateria suficiente para dar aquela respirada. A carga completa vem aí com cerca de 1h20, mais ou menos. O Z3 Play é o primeiro da linha Moto Play a trazer câmera dupla traseira. O sensor principal é de 12 megapixels com abertura de foco 1.7 e é o único sensor que captura as fotos. O segundo sensor, de 5 megapixels, tem a função exclusiva de capturar informações de profundidade para que você possa fazer aquele efeito de desfoque. O resultado do recorte é bom sim. A câmera frontal é de 8 megapixels com abertura de foco 2.0 e também permite o efeito de desfoque, mas não é tão boa quanto a câmera traseira. Ela também tem o recurso de selfie em grupo para pegar mais pessoas no mesmo clique. A qualidade da foto tirada com o Z3 Play é boa, mas não chega a impressionar. Em condições de boa luz, a câmera até que fez um trabalho ok, mas as cores são pouco vivas e os detalhes não são tão bem definidos assim. Já as fotos com a câmera frontal são ok com boa luz, mas ferram quando a iluminação está limitada. No Z2 Play ainda tinha o flash frontal, que foi limado aqui para dar mais espaço para a tela, então aqui esse recurso não existe. Em vídeos, temos 4K a 30 frames por segundo ou Full HD a 60 frames por segundo com a câmera traseira. Já a frontal faz vídeos em Full HD a 30 frames por segundo. Uma das características que eu mais gosto nos Motorola é o fato deles trazerem uma experiência do Android sem tantas interferências. É uma das poucas experiências do mercado parecidas com o Google Pixel. Ele já vem com o Android 8.1 de fábrica e a Motorola garantiu que vai suportar pelo menos 2 upgrades do sistema operacional ao longo da vida útil desse aparelho. Outra boa notícia aqui é que a Motorola não abandonou a navegação por gestos, e agora ela passou a ficar integrada na tela. Você pode trocar os botões virtuais do display por esse tracinho. Funciona assim: primeiro você destrava o aparelho pela digital. Daí no tracinho, se você arrastar para a esquerda, ele vai voltar. Se jogar para a direita, vai aparecer o multitarefa. Um toque no tracinho, você volta para Home. Mantém apertado e aí você tem o Google Assistente. Tem ainda o App Moto, que traz as outras funções de gesto características de qualquer Motorola, como por exemplo captura de tela ao repousar 3 dedos na tela, ou torcer o aparelho para ligar a câmera, ou agitar para ligar a lanterna. Você define tudo isso no app da Motorola. O Moto Z3 Play foi lançado por R$ 2.300, mas hoje ele já pode ser encontrado aí em algumas lojas por R$ 1.800 mais ou menos. Esse valor atual faz mais sentido pelo que ele entrega. Se você está com um smartphone ruinzinho e quer evoluir para o intermediário bom, Z3 Play é uma boa opção. Agora, se você tem um Z2 Play, minha dica é ficar quietinho aí, esperar o Z4, porque não deu para ver tanta evolução de um para o outro não, viu? É um Moto Z2 Play melhorado sim, mas não justifica o investimento se você já tem algo parecido. A câmera é só ok, quebra o galho se você quer documentar momentos com os amigos, mas não é aquela que vai te proporcionar imagens espetaculares. Já a tela precisa elogiar, é bem boa para a categoria. E o desempenho também, o processador é econômico e bem espertinho. Tendo isso em vista, eu recomendo a compra sim, desde que o que você tem hoje esteja deixando a desejar, você está procurando dar uma evoluída aí no seu smartphone básico para o intermediário, ou está a fim de brincar com os snaps, transformando seu smartphone em um projetor, uma super caixa de som, um gamepad ou coisa do tipo. E é isso, a análise de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, então se quiser comprar um aparelho desses, só clicar nos links aqui junto ao vídeo, tem as principais ofertas nas melhores lojas do Brasil. E se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, assina esse canal, conta pra todo mundo aí que me acompanhava no Canal Tech, no Tecmundo, que agora eu tô aqui no About Blank falando sobre tecnologia nas mais variadas formas. Então é isso, valeu, até o próximo.